Boa tarde, são 17 horas aqui em Paris, os títulos do jornal. Liliana Henriques. Moçambique, por ocasião da celebração hoje do Dia dos Heróis, o presidente Nyusi revelou a identidade e nacionalidade moçambicana do líder do grupo terrorista ativo em Cabo Delgado, no norte do país. Estados Unidos, a Câmara dos Representantes adotou uma moção para expulsar a democrata Ilhan Omar da Comissão dos Negócios Estrangeiros. Os republicanos acusam-na de ter feito declarações antissemitas no passado. Connosco no estúdio está Moussa Lachili na realização e de imediato as notícias. São Tomé, 102.8 FM. Abrimos com Moçambique. Por ocasião da celebração hoje do Dia dos Heróis, o presidente Nyusi revelou a identidade e nacionalidade moçambicana do líder do grupo terrorista ativo em Cabo Delgado, que provocou mais de 4.000 mortes e acima de 1 milhão de deslocados. Mais pormenores com Orfeu Lisboa. Os ataques extremistas que se registram no país são comandados por quem melhor conhece Moçambique, segundo o chefe de Estado. O grupo é liderado, isso importa dizer, porque é o inimigo comum da humanidade, pelo moçambicano de nome Abu Suraka, como espiritualmente agora é tratado, mas o nome mais conhecido é o Ibn Omar, e dirigido ou assistido por cidadãos estrangeiros. Quase 24 horas depois de revelar a identidade dos líderes dos extremistas, no encontro com o corpo diplomático acreditado em Moçambique, Filipe Nyusi, falando pelo Dia dos Heróis, deixou claro que ainda não se pode cantar vitória. Apesar ainda de existirem focos isolados de ataques terroristas, há um grande esforço para o restabelecimento de segurança nos locais afetados pelas nossas forças de defesa e segurança, com o apoio dos nossos parceiros. Normalmente, quando a gente diz isso, há quem pensa que estamos a dizer que acabou. Não. No seu discurso de ocasião pelo dia 13 de fevereiro na Praça dos Heróis em Maputo, o estadista moçambicano mostrou-se preocupado com o alastramento do surto de cólera e o aumento de casos da Covid-19. De Maputo para a RFI, Orfeu Lisboa. No Sudão do Sul, o Papa Francisco incitou esta sexta-feira e até domingo a sua primeira visita ao Sudão do Sul, país minado pela guerra civil pouco depois da sua independência em 2011 e que, apesar de encetar um processo de paz e de transição política em 2020, tem vivido uma situação precária. Guiné-Bissau, o recenseamento eleitoral da diáspora guineense deve começar este mês de fevereiro. Todavia, no que diz respeito à França, o governo da Guiné-Bissau decidiu restringir o processo às cidades de Paris, Mantes-la-Jolie e Évreux, uma decisão que não agrada à comunidade por considerarem que a diáspora está a ser negligenciada, tal como explicou ao microfone da RFI Daniel Gomes, representante do PRS em França. Começaram a dizer que não devíamos estar cá. Mas, infelizmente, houve uns percalços, algumas incongruências que se passam no processo do recenseamento que deve ter lugar aqui em França. A França é um país maior de todos que foram contemplados na diáspora, mas que, entretanto, foi contemplado apenas com 3 mesas. Isso é uma desproporção flagrante. E nós, como representantes dos partidos aqui em França, estou a falar em nome de todos e as associações que aqui estão, que não podemos aceitar isso. Estão aqui reunidos pessoas do partido no poder na Guiné-Bissau e da oposição, além disso associações e sociedade civil. Portanto, é aqui uma reunião que vai além da oposição guineense. Sim, está além de quaisquer posições que possam ser tomadas. É uma globalidade, uma unanimidade dos residentes em França. Nós não estamos a pedir a ninguém. Estamos a exigir o cumprimento escrupuloso da lei. Não podemos continuar a ter um país com 2 velocidades, 2 medidas e 2 pesos. Não podemos ignorar os cidadãos que vivem em Marselha, Lyon, Nantes, Toulouse, etc. por aí fora. Era Daniel Gomes, representante do PRS em França, entrevistado por Cristiana Soares. Ainda relativamente à Guiné-Bissau, o embaixador chinês no país anunciou hoje que Pequim vai enviar 1.000 toneladas de ajuda alimentar para a Guiné-Bissau, que deverão chegar ao porto da capital nos próximos 10 dias. Esta ajuda surge pouco depois do representante do Programa Alimentar Mundial na Guiné-Bissau ter tecido um alerta na terça-feira sobre a possibilidade de aumentar o número de guineenses em situação de insegurança alimentar este ano.
Na Argélia, Chan, após 3 semanas de jogos, a competição termina este fim de semana com a final entre a Argélia e o Senegal amanhã no estádio Nelson Mandela em Argel. A prova contou com 2 seleções lusófonas, Angola e Moçambique. A seleção angolana ficou pelo caminho, ainda na fase de grupos. Em entrevista exclusiva à RFI, Pedro Gonçalves, selecionador de Angola, elogiou a prova que decorre na Argélia. Valorizar a competição, uma competição que vai na sua 7ª edição, uma competição que do ponto de vista estratégico é muito importante para o futebol africano, em virtude de estimular aquilo que é o produto interno que se vai fazendo e que vai, no fundo, crescendo e valorizando internamente em cada país de África. Portanto, mais uma vez, valorizar esta iniciativa da parte da CAF e dizer que este Chan realmente atingiu um patamar desportivo, e está ainda a decorrer, muito elevado. A nível da organização, dá-me ideia que um crescimento muito significativo, um grande estímulo para todos aqueles que fazem futebol em África e, portanto, desde já valorizar muito e dar os parabéns pela organização. A nível de condições de organização, da própria dinâmica organizativa argelina, excelente. Nós tivemos em Oran um palco excelente, tremendo, sem dúvida mobilizador para todos os agentes que lá participaram. A nível da disponibilidade de toda a organização argelina, só tenho boas impressões com que fico da Argélia. É um dos países africanos com mais valências para poder organizar o CAN de 2025. Era Pedro Gonçalves, selecionador de Angola, entrevistado por Marco Martins, que voltaremos a ouvir dentro de instantes no Magazine de Desporto. Refira-se, entretanto, que esta sexta-feira o Níger e Madagascar lutam pelo 3º lugar em Oran, no noroeste argelino. São Tomé e Príncipe, o país recorda hoje os 70 anos do massacre de Batapá, a repressão pelo regime colonial e fazendeiros contra centenas de pessoas no norte da ilha de São Tomé, a 3 de fevereiro de 1953 e durante os dias seguintes. No ato central, recordando esse momento doloroso da história do país, o primeiro-ministro Patrício Trovoada defendeu um maior reconhecimento em relação a esta data. Patrício Trovoada, falando em Fernão Dias, no norte da ilha de São Tomé, disse ainda que Portugal e São Tomé e Príncipe estão reconciliados, envolvidos 70 anos sobre o massacre de Batapá. A memória é importante, mas também eu acho que 70 anos depois o perdão é importante, a reconciliação, sobretudo porque restam poucas testemunhas físicas, mas também celebrar o facto de que com Portugal estamos reconciliados, somos amigos, somos irmãos, somos solidários e estamos numa outra época. Por isso, a memória, sim, presente, para não voltarmos a que a história se repita, mas também muita esperança no futuro, nesse momento em que nós somos todos uma comunidade, Portugal, São Tomé e Príncipe, todas as colónias. Então olhamos para o passado sim, mas sobretudo nos alegramos que o futuro é promissor. É um futuro de reconciliação, de paz, de perdão, de entendimento, e é isso que interessa, sobretudo, essa moldura humana que é fundamentalmente composta por jovens. Era o chefe do governo de São Tomé e Príncipe em declarações recolhidas pelo nosso correspondente Maximino Carlos. Nos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes adotou esta quinta-feira uma moção para expulsar a democrata Ilhan Omar da Comissão dos Negócios Estrangeiros. Os republicanos acusam-na de ter feito declarações antissemitas no passado, pelas quais já tinha pedido desculpa. Mais por nós com Karina Branco. Ilhan Omar é a 3ª democrata retirada de uma comissão desde que os republicanos lideram a Câmara dos Representantes. Para os democratas, trata-se de uma vingança política por eles terem excluído de comissões parlamentares 2 representantes de extrema-direita há 2 anos. O presidente republicano da Câmara negou qualquer retaliação, ainda que há um ano tenha prometido expulsar alguns democratas de comissões em caso de vitória republicana na Câmara dos Representantes. Expulsa da Comissão dos Negócios Estrangeiros, a antiga refugiada da Somália é acusada de ter feito comentários críticos relativamente a Israel no passado. Em 2016, antes de entrar no Congresso, ela afirmou que Israel hipnotizou o mundo e disse para as pessoas abrirem os olhos para os danos provocados pelo aliado dos Estados Unidos. Em 2019, sugeriu que o apoio dos republicanos a Israel era alimentado por dons de um lobby pró-israelita.